Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos, amém? Quantos já passaram aí um feriado, amém? Descansaram, sim ou não? Curtiram aí uma preguicinha, sim ou não? Amém. Pessoal da internet aí, que Deus abençoe também no nome de Jesus, as pessoas que estão aí conosco, que Deus possa estar liberando algo no seu coração também nessa noite, no nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu creio que você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito na sua vida nessa noite aqui, amém, irmãos? Deus tem um propósito na minha vida e Deus tem um propósito na sua vida nessa noite, nesse ambiente. E nesse ambiente Deus ele tem o poder de liberar sobre a minha e a sua vida uma palavra profética sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Então você consegue olhar para o seu irmão e falar assim: que bom que você está aqui. Aleluia, aleluia, graças a Deus, amém, aleluia. Domingo passado eu preguei sobre o quê? Quem lembra? Vamos lá, irmãos, me ajuda. Tem alguém que anotou aí? Uma caneta velha vale muito mais do que uma memória nova. Quem está entendendo? Uma canetinha velha, irmão, você escreve aí. E como que é? Ah, difícil. Quem nessa semana ficou falando que as coisas estavam difíceis? Quem ficou aí? Tá difícil, tá difícil. Domingo passado eu falei, irmãos, que difícil até ser o quê? Falar, começar. Depois que você começou, você vai entender que Deus vai abrindo as portas para mim e para você. Hoje o tema da mensagem é... Toma posse, fala aí, ó. O tema da mensagem, faz o tema da mensagem hoje. Fala para o seu irmão, é quem não compartilha. Quem não compartilha, não multiplica. Entenda isso, só há multiplicação se haver compartilhamento. Quem está entendendo? Então tudo aquilo que eu compartilho, fala comigo, vai multiplicar. Então entenda, eu tenho falado esses dias que o ambiente sempre vence, sim ou não? E eu tenho entendido que nessa noite, eu estava aqui, entrei nesse ambiente, e Deus falou no meu espírito que esse ambiente tem sido um ambiente de transformação. Então eu entendo, quando você entra nesse lugar aqui, esse ambiente vai te vencer, e você vai ser transformado. Passou o lugar, é místico, isso aqui não, mano, não tem nada a ver o lugar. Nós estamos falando dessa presença de Deus que está nesse ambiente, porque onde Jesus está, sempre tem alguém sendo transformado, sendo liberto, sendo curado, sendo, ó Deus, alcançado, sendo salvo, sendo resgatado, e Jesus está nesse ambiente nessa noite. Quem crê nisso, irmãos? Então esse ambiente nessa noite é um ambiente, fala comigo, de transformação. Fala assim, metanoia, fala transformação, fala de entendimento, de pensamento. É o que Deus está falando nesses dias. Deus essa noite quer transformar, fala comigo, primeiro, a minha maneira, fala de pensar. Porque entenda, irmão, se eu pensar, entenda isso, eu preciso, na verdade, pensar diferente para ter um resultado diferente. Se eu continuar pensando sempre do mesmo jeito, infelizmente não vai mudar, fala comigo, nada. Eu creio nisso, irmãos. A Bíblia está falando, irmãos, bem claro, quem não, quer dizer, o tema da mensagem é claro, quem não compartilha não multiplica. Eu tenho entendido que nesses dias esse ambiente, fala comigo, é um ambiente de transformação. Irmãos, quantos precisa de algo nesse ano ainda seja transformado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sim ou não, irmãos? Pastor, eu estou num deserto, então entenda isso, é nesse deserto que Deus vai fazer um milagre. É nessas circunstâncias que Deus vai operar algo maravilhoso na sua e na minha vida, eu creio nisso, irmãos. Deus nesses dias Ele quer, na verdade, que algo seja liberado da minha vida para com a sua vida, da sua vida para com a minha, para que Deus possa, em o nome de Jesus, irmãos, multiplicar só aquilo que Ele pode, multiplicar, porque tem coisas que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Então quando a gente fala num tema desse, quem não compartilha não multiplica, a gente consegue entender algumas coisas na palavra. Abre comigo por favor, Ed, em Marcos 8, olha o que Deus vai nos ensinar nessa noite. Marcos 8, primeiro, olha o que diz o texto, naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que falar comigo comer,
Marcos 8. Naqueles dias havendo uma grande que fala multidão. Fala muita gente. Oh, Espírito Santo. Eu vou te dar algumas chaves nessa noite, você vai sair daqui entendendo alguns mistérios sobre compartilhar e multiplicar. E se você pegar isso, não tem como você não viver algo transformador na sua vida. Você entende que havia, fala comigo, uma multidão. É bom você guardar isso, guarde isso. Fala assim, eu preciso dobrar minha atenção para essa palavra. Fala multidão. E não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, fala comigo, a necessidade da multidão era igual. Fala, todos tinham fome. Isso é importante. Tendo compaixão da multidão, tenho compaixão da multidão, porque há quantos dias? 3 dias. Que estão comigo e não tenho o que comer. Você dá para entender isso, que eles estavam com Jesus, mas não tinham o que, fala, comer. Isso é forte. E se os deixar ir em o que? Fala, em jejum. Quantos dias? 3 dias. Para suas casas desfalecerão na onde? Porque alguns deles, o que? Vieram de longe. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te ensinar que nesses dias, quero que você entenda isso. Que Jesus, nesse tempo de 3 dias, ele estava compartilhando a sua presença e ninguém tinha necessidade de nada, até esse momento. Eles ficaram 3 dias na presença do Senhor. A Bíblia fala que eles estavam 3 dias aqui, é bem claro, de jejum. Entenda isso. Mas chegou o momento de Jesus despedir eles. Só que Jesus falou, eu não quero despedir esse povo. De que jeito? Fala, sem comer. Porque qual que era a preocupação de Jesus? Deles desfalecer na onde? Fala, no caminho. Na presença eles estavam abastecidos, era o perigo, era no caminho. Quem está entendendo o mistério? Então entenda, nesse momento aqui, você está recebendo algo de Deus. O perigoso é na segunda, é no caminho, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, domingo. Você está sendo de novo, recebendo algo de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz o 4. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui? Na onde? Eu falei que é nesse deserto que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei se você está entendendo. Vou falar de novo. É nesse deserto que Deus pode fazer o quê? Entenda isso. Os discípulos, fala comigo, não alcançou. Sabe por quê? Fala comigo, eles não tinham nada para multiplicar. E nem para compartilhar. Quem está entendendo isso, irmãos? Quem entra nesse ambiente e não tem nada para compartilhar, também não tem nada para multiplicar. Olha que coisa forte. Quando Jesus lançou para eles, falou assim, eles olhou para falar assim, para a realidade. Eles olhou para o contexto e falou, é impossível. Sabe quantas pessoas tinha aqui? 4.000 pessoas. Quantas? 4.000. Jesus fez, fala assim, um teste na fé deles. E Jesus olhou para eles e eles já responderam logo. E a pergunta aqui é clara, o que eles fazem? Como que nós vamos dar comida para esse tanto de gente? E Jesus perguntou-lhes, quantos pães o quê? Tendes. Quantos pães o quê? Eles fizeram uma pergunta para Jesus, sim ou não? E Jesus responde com outra pergunta. Entenda isso, um culto sem pergunta não é culto. Estar diante da presença de Deus e não receber nenhuma pergunta, você não está na presença de Deus. Toda vez que você está na presença de Deus, Ele vai te fazer uma pergunta. E talvez você faz, eu já entrei aqui fazendo pergunta, não sei quanto a você, mas eu já entrei aqui fazendo várias perguntas. E eu estava ali e fiz várias perguntas ali. E Deus, gente inteligente, responde, fala comigo com outra. Eles falam, como que nós vamos abastecer? Jesus já falou para eles, quantos pães vocês têm? O que vocês têm? Na verdade, fala comigo, para compartilhar. Porque entenda isso, o que você tem hoje para compartilhar? O que você trouxe para esse ambiente para ser compartilhado? O que você trouxe para esse ambiente para que Deus possa olhar para você e te perguntar, quantos pães vocês têm? O que você tem na sua mão para que possa ser, na verdade, compartilhado? Olha que coisa forte, olha o que vai dizer o texto, quantos pães eles tinham? Quantos? 7. Versículo o quê? 5. Quantos pães? E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado o quê? Graça. Partiu-os. E deu a quem? Aos seus discípulos. Para que os pudesse o quê? Diante deles o quê? E puseram-os
diante da onde? Da multidão. Tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os, o quê? Puseste diante. E comeram e o quê? E dos pedaços que sobrejaram, levantaram o quê? Fala para o seu irmão, quem não compartilha, também não tem poder de multiplicação. Eu pensei nessa frase por muito tempo, nessa semana. E eu entrei nesse ambiente hoje aqui, eu pensei comigo, o que eu posso compartilhar na minha vida para que haja multiplicação? Sabe por quê, irmãos? A nossa mentalidade aqui é só de receber e nunca de compartilhar. A nossa mentalidade quando entramos aqui, eu preciso o quê? Receber algo de Deus. Nunca é eu preciso compartilhar algo com Deus. E eu entrei e pensei comigo, Deus, se hoje é um culto de entendimento, de compartilhamento, para que haja multiplicação, o que eu preciso compartilhar ainda esse ano, para que eu possa viver um momento de multiplicação na minha vida? Porque quando a você, quem quer viver um momento de multiplicação, irmão, é maravilhoso. Quando você vê Deus colocando na mão e 7 pães e alguns peixes, porque essa aqui é a segunda multiplicação e não a primeira. A primeira é 5 pães e 2 peixes, essa aqui é a segunda, entenda isso. É a segunda vez que Jesus está, o quê? Fala comigo, repetindo o milagre. Então você tem que dobrar bastante atenção, porque é a segunda vez que ele faz, fala comigo, a mesma coisa. Na primeira multiplicação, mais pessoas, sim ou não? Na segunda, menos pessoas. A Bíblia vai dizer que tinha 4.000 pessoas, ele tinha 7 pães e sobrou quantos cestos? Fala, 7. Uau, irmão. O que você quer dizer com isso, pastor? Que nada que você entrega na mão do Senhor vem do mesmo jeito. Não. Você não pegou isso aí. Você não é crente não. Vamos de novo? Você está vindo um feriado, talvez você está cansado. Vou falar de novo. Tudo aquilo que eu entrego na mão de Deus nunca volta do mesmo jeito. Não sei o que é que você está entregando. Eu creio nisso, irmãos. Voltou 7 pães e poucos peixes. Voltou 7 cestos cheios, que sobrejaram. Fala, sobrou. Fala, sobrou em abundância. Mas fala para o seu irmão, Deus precisa começar com aquilo que você tem. Fala para ele, Deus sempre começa com aquilo que você tem. A pergunta é clara, quantos pães tendes? Ele falou 7, um pouquinho. Os peixes estão aqui de lambuja, quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Agora vamos lá, o que eu tenho? Fala assim, Deus nessa noite vai começar a fazer a partir daquilo que está nas minhas. Uau! Moço, que palavra, irmão, cabulosa. Eu perguntei comigo, o que eu tenho nas minhas mãos nessa noite? Está desanimado? Parece que você está assim também, está desanimado? Pega a visão dessa palavra aqui que você vai ver. Deus falou, disse que para quem está desanimado eu não posso fazer nada. O profeta estava desanimado dentro da caverna, Deus mandou ele sair para poder animar ele. Fala para o seu irmão, sai dessa caverna. Fala para ele, sai dessa caverna. Nesse lugar aí você não vê Deus não. Falou, homem de Deus, sai da caverna, o que você está fazendo aí, Elias? Sai para cá que eu quero falar com você. Está entendendo o mistério, irmãos? Essa caverna de desânimo, essa caverna de marasmo espiritual, de cansaço, de indecisões, fala assim, não é o meu lugar. Uau, irmãos, quem está entendendo o mistério? Nós andamos em nome de Jesus em lugares claros, da vista que enxerga longe. Quem recebe isso no nome de Jesus? Sim ou não, irmãos? Então Deus nos pergunta o que nós temos, na onde fala? Nas nossas mãos, para que Deus possa fazer algo. Interessante que essa pergunta Deus faz no Novo e faz no Velho Testamento, porque Deus olhou para Moisés e falou para ele o que assim? Moisés, o que tem na sua mão? O que tinha na mão de Moisés? Cajado. Moisés clamou ao Senhor, falou, Deus, e aí o povo vai me matar. Deus falou, Moisés, por que você está clamando a mim? Pega esse cajado que está nas suas mãos, e é com esse cajado, você vai tocar nas águas, e o mar vai se abrir. Aleluia, irmão. O que você quer dizer com isso, pastor? Que aquilo que talvez eu estou pedindo já está nas minhas mãos. Só está faltando a ação naquilo que já está na minha mão. Sabe por quê, irmão? Tem hora que a gente está pedindo para Deus e Deus quer que a gente haja. Tem hora que a gente está clamando e Deus quer que a gente faça alguma coisa. Tem hora que a gente está pedindo, a gente está clamando, a gente está suplicando e Deus só está querendo, fala comigo, uma atitude. Nossa.
Moisés, para que você está clamando para mim? Pega esse cajado. Foi com ele que você fez sinais no Egito, 10 pragas, sim ou não, irmãos? Moisés, irmão, o apuro era tanto que Moisés se esqueceu do cajado. Irmão, tem hora que o apuro é tanto que você esquece que a chave que você precisa já está nas suas mãos. Você só precisa ter uma atitude, irmão, de entender e falar comigo, usar e viver milagre da parte de Deus. Quem crê nisso, irmãos? Então eu pus aqui hoje o que temos para apresentar. Fala comigo, fé. Fala ousadia, determinação, coragem. Fala, irmão, tá tudo na minha mão hoje. Por quê? Porque isso só vai acontecer se eu tiver, fala comigo, determinação. Fala coragem. Fala convicção. No que, pastor? Na palavra. Irmãos, entenda isso, só vai haver multiplicação se haver compartilhamento. O que você quer dizer com isso, pastor? É que Deus nessa noite está querendo que você, em nome de Jesus, tenha uma ação naquilo que já está nas suas mãos. Pastor, está na minha mão? Está sim, está nas suas mãos. Talvez você não está enxergando por causa da dificuldade, por causa dos desertos, por causa dos apuros, por causa das provações, por causa das dificuldades, mas já está nas suas mãos. O que eu preciso fazer? Entende? Eu disse que esse ambiente é um ambiente, fala comigo, de transformação. Deus nesses dias está nos libertando dos cativeiros espirituais, irmãos, nesses dias. A palavra está limpando a nossa visão e nós estamos conseguindo enxergar além dessa dificuldade. Deus está limpando, irmãos, está nos libertando desses cativeiros espirituais, dessas coisas que a gente tenta fazer e nunca consegue. Deus nessa noite está fazendo isso, na minha e na sua vida. Quem crê nisso nessa noite? Pastor, eu já sou crente. Pois é, em alguma área você está preso em algum cativeiro espiritual. Começa a fazer várias coisas, nunca termina. Quantas coisas você começou a fazer esse ano e não terminou? Estou falando de coisas, e fala comigo, espirituais. Agora, se você nem começou, está preocupante. Pastor, eu comecei, mas não consegui. Comecei, tentei, não deu conta. Comecei de novo, tentei, não dei conta. Agora, se você nem começou, fala para você, irmão, estou preocupado com você, irmão. Fala para ele aí, irmão, estou preocupado com você. Você nem começou. Você está achando que Deus vai fazer do nada? Não vai, não. Vai ter que ter uma ação sua. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí a palavra vem, e a palavra, ela nos ensina que o que eu preciso desenvolver é a minha fé naquilo que já está, fala comigo, nas minhas mãos. Porque lá em Marcos 11, 23 vai dizer bem claro. Deus mandou olhar para o monte e falou assim, olha para esse monte, diga a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, mas se crer naquilo que se diz, tudo quanto lhe disser, lhe será feito. E tudo que pedides crendo em oração, o que? Fala, recebereis. Irmãos, parece simples, não é? Citado o texto, não é? Não é simples falar o texto, não é? Viver esse versículo, irmão, talvez uma vida toda a gente não vai conseguir aplicar o que falamos. Olha o texto que é simples. Olhar para a dificuldade que é o monte. Erga-te e lança-te no mar. E não duvidar na onde? Mas se crer naquilo que se diz. Se crer naquilo que está dizendo. Tudo quanto lhe disser, lhe será o quê? Feito. No 24 fica mais simples ainda. Por isso vos digo que todas as coisas que pedis orando, credes, recebereis e telás. É simples demais. Mas nem tudo que é simples é fácil. Sabe onde a gente mais erra? Orando. Aí, arrebentou. É isso aí. Tem gente que crê, mas não ora. Crê que chega e estremece, mas não ora. Essa receita aqui é de bolo, irmãos. Esqueceu o fermento, não cresce. Quem está pegando a visão? Quem pegou aí? Pôs um ovo a mais, fica mole. Fica aquele bolo cheio de ovo. Você vai comer, o cheiro chega primeiro que é o bolo. Você já joga para fora, sim ou não? Isso aqui é uma receita de bolo. Você bate pouco demais, o bolo vai ficar o quê? Fala, pisoado. Quando você cortou, você já dá uma olhada no bolo e fala, vixe, sabe fazer não. Vou comer só por cortesia. Mas não vai para descer mudando. Dá um pouco de café aí, vai empurrando com o café para baixo. Não é verdade, não é, irmão, né? Isso aqui é igual a receita de bolo. Ou você faz certinho, ou se não, e algum processo vai dar B.O. É simples demais.
Isso aqui foi Jesus falando, irmãos. Mas para tomar posse de um versículo desse 23, 24, talvez a gente leve uma vida inteirinha e não viva uma experiência dentro de um versículo desse. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Olha o versículo 6, 7. Marcos 6. Aí, isso, Marcos 6 aí. 8, 6. Aí Jesus fala, dá uma direção para eles. E ordenou à multidão que se, fala comigo, que se assentasse. Então entenda, sempre quem entenda isso. Jesus perto de um milagre, ele sempre vai te falar comigo, dá uma direção. Ele mandou o povo o quê? Irmão, era 4.000 pessoas, viu? 4.000 pessoas. Você já foi num evento de 4.000 pessoas, o povo comendo? Você imagina um evento de crente, 4.000 pessoas comendo? Não, vamos lá, peraí, ué. Você consegue se organizando aí na sua mente agora um buffet para 4.000 crentes? Eu não gosto de molho de madeira. Não sei para que foi fazer isso. O estrogonofe de novo. Nossa, festa de crente só tem estrogonofe. Lá em vez essa salada tropical. Nossa, eu detesto essa salada. Crente, não, nós estamos falando de 4.000 crentes. Sempre antes de um milagre, Deus dá a direção, porque Ele já sabe o jeito que nós é. Ele falou, senta e fica caladinho. O que Deus quis dizer? Senta e se faz como criança. Senta aí no chão todo mundo, fica caladinho. Porque agorinha vai acontecer. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque a gente lê o texto e acha que é simples. Mas você nunca foi numa festa de 4.000 crentes comendo. Ei, irmão, é uma loucura, eu penso, viu? Também nunca fui não, mas deve ser um trem de doido quem está organizando um trem desse. Misericórdia, irmão. É menino chorando, prato caindo, quebrando, o pau quebrando, e a mãe, come menino, não quer não, come trem, não vai, não. Sim ou não, irmão? Eu quero a colher, não tem a colher, tem garfo, e vai aquela bagunça. Não pensa nisso. Jesus falou, vou dar uma direção de destino para vocês, todo mundo se acalme. Fique tranquilo, todo mundo pode sentar. Até agora, sabe o que Jesus estava falando? Confie em mim que vai dar certo. Fique tranquilo, você não vai sair daqui com fome, você vai sair daqui abastecido, você vai sair daqui com a direção, você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer, você vai sair daqui sabendo o que precisa ser compartilhado para ser multiplicado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão? Sim ou não? Jesus Cristo estava falando comigo, dando uma direção. O que ele estava falando? Se posicione. Numa posição fala de dependência. Irmãos, deve ter sentado num lugar assim muito grande. E aí os discípulos devem ter pegado aqui esse peixe e ia puxando peixe dentro de peixe e entregando nele sentar, sim ou não? Por quê, irmão? Pega a visão. Se vai todo mundo em pé e o peixe... Irmãos, eles derrubavam os discípulos, sim ou não? Esse peixe ia cair na mão deles. Não é verdade? Sim ou não, irmão? Se deixa todo mundo ir de uma vez assim nesses discípulos, irmão, ia ser uma bagunça. Entenda isso. Antes de Jesus fazer um milagre na sua vida, Ele vai consertar aquilo que está bagunçado. Não sei se você está pegando. Irmão, é forte. Eu falei, Jesus, conserta o que está bagunçado, porque eu preciso viver esse milagre. Se a distância que está do meu milagre é a bagunça que está para acontecer, então Jesus conserta essa bagunça para que eu possa viver o milagre que tem para ser feito. Sim ou não, irmãos? Aí Ele falou, senta todo mundo. Sentado no chão, a posição é de quê? Fala, dependência. Sim ou não, irmão? A mãe que não quer dominar o menino, ela põe sentado na onde? Na onde? Senta no chão que você não faz bagunça. Senta no chão que você não suja as coisas, na verdade, da casa da visita. Não é assim, irmão? Meu Deus, você não deixa ele sentado nesse sofá, não. Um pratão de macarrão na mão do Davi. Os meninos assim, né, igual o Moisés, né? Macarrão bem vermelhinho, um sofá bem branquinho. Pensa nisso, irmão. A mãe lá de mais que ligeiro pega esse menino e fala, senta aqui, meu filho. Senta aqui, que aqui você pode derramar, aqui você pode fazer o que você quiser. Aqui é o lugar da sua dependência. Esse ambiente é o ambiente onde você está dominando. Como do jeito que você der conta, como do jeito que você quiser. Jesus estava ensinando para aquele povo que eles precisavam, irmãos, entrar numa posição de dependência, de receber. Só que a gente não quer isso, irmão. A gente quer dominar até a maneira que Deus faz o milagre. A gente entra ali e fala, tem que ser desse jeito. E Deus está falando, senta aí. Senta que eu vou fazer. Senta que eu vou organizar o que pode bagunçar. E você não vai receber se bagunçar. Já pensou esse povo tudo em pé indo uma vez? Irmãos, eu entendo. Irmão, nem 1000 comia. Será que a palavra existe? Sei lá. Acho que nem 500 ia comer desses peixes, sim ou não? Irmãos, ia ser um alvoroço assim, ó. E os discípulos iam ser atropelados, esse peixe ia ser tomado na mão dele. Eu quero pegar meu menino. E avançavam no outro. Eu vou pegar meu filho. Jesus falou assim, ó, antes de bagunçar, eu vou organizar. Senta, todo mundo no chão.
Em qual momento desse ano você precisa sentar no chão para Deus organizar aquilo que Ele precisa fazer na sua vida? Em qual momento você precisa estar sentado? Entenda isso. Sem compartilhamento não vai haver multiplicação. Entenda isso, irmãos. Tem hora que a gente precisa sentar como igreja, sentar como pai, sentar como mãe, sentar como filho e receber de Deus a direção e o alimento. Só que a gente quer ficar igual a Marta, irmão, sempre organizando tudo. Entenda isso. Tem momento que a melhor parte é o quê? Fala, obedecer. Porque quando eles sentaram, eles obedeceram e receberam, fala comigo, a direção de Deus. Então no versículo 6, Deus falou para eles, todo mundo, os 4.000 pessoas, Deus falou, todo mundo se assente. E nós estamos falando de 4.000, fala homens. Não contou nem mulher e nem menino. Dá para você pegar a visão? Nós falou só gente que come muito. Homem, fala homem. É homem, fala homem. Come muito, irmão do céu. Tem uns irmãos aqui que a gente tem que até que orar depois que a gente lancha com eles. Tem irmão que eu penso assim, será que amanhã ele vai estar vivo? Eu ligo, você dormiu bem? Dormi. Esse dia o irmão foi com nós, comeu um tanto de pizza. Falei, será que ele está vivo? Na madrugada eu não dormi. E eu fiquei pensando nele, irmão. 3 horas da manhã eu falei, será que fulano está dormindo? Rapaz, no outro dia eu encontrei ele, passou a dormir igual uma criança. Eu falei, é Deus na vida dele. Que é isso, moço? 10 pedaços de pizza, não sei quantos de doce. Ele arrebentou. E eu falei, Senhor da glória, isso é que é saúde, irmão. Dormir, não é verdade? Não é assim ou não? Então fala, eu preciso estar nessa posição. Entenda isso, olha que coisa forte. Deus fala comigo, Deus só vai fazer depois que eu sentar e obedecer. Você consegue ler o versículo 7 aí para você poder entender o que eu estou querendo dizer? Depois que ele senta, olha o que Deus faz. Entenda isso. 7, olha o 7. O 7 vai explicar o 6. Olha a coisa forte. Entenda, depois que ele senta, todo mundo sentou, quem está pegando a visão. Entenda isso, porque o milagre só vai acontecer para quem sentar. Nós entramos aqui, queremos correr, ficar de pé, acelerar, correr, fazer tudo, tá na correria, a coisa está difícil. Não, Deus está falando, sente, fique tranquilo que eu vou prover. Olha lá, irmão. Tinha também alguns peixinhos, entenda o quê? Fala. Entenda isso, depois que a pessoa compartilha os 7 pães e os peixes, o que Jesus faz? Fala, ele agradece. Entenda isso, não existe milagre sem agradecimento. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que o meu milagre fica travado no mundo espiritual por falta de gratidão. Porque a ingratidão fecha a porta de milagre. A ingratidão fecha a porta nessa terra e quanto mais no céu. Ou você fica abraçado com a pessoa que foi ingrata com você? Fica. Vamos lá, seja mais ingrato comigo, é assim que você faz? Vamos de novo, vou te fazer de novo, é assim que você faz? Não, vamos de novo, você pode ser ingrato de novo, é assim que a gente faz? Entenda isso, se aqui na terra, fala comigo, ingratidão gera, fala comigo, afastamento. Imagina no céu. Ingratidão, fala ingratidão. Fala gera, afastamento. Fala assim, Jesus agradece primeiro. Sim ou não, irmão? E depois o milagre acontece. Irmão, são princípios que vai mudar a nossa história. Aí eu parei para pensar, eu pensei comigo, Senhor, será que esse milagre está travado por falta de agradecimento? Será que isso não está rompendo? Será que no mundo espiritual eu estou preso a algumas prisões espirituais? Porque, entenda isso, pode acontecer, fala comigo, com qualquer um. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então aqui Jesus, depois que eles entram na dependência, Jesus fala, levanta os pães e fala, agradece. E aí o milagre o quê? Fala assim, acontece, sim ou não? Olha o resultado, versículo 8, de quem está nessa dependência. E comeram e saciaram-se, e dos quê? Dos pedaços que sobrejaram. Quantos? 7 cestos. Eu meditei nisso aqui e eu falei, Jesus, o Senhor não... Quem não compartilha não multiplica mesmo. Fala comigo, eles não só comeram. Era quantos dias sem comer? 3 dias. Irmãos, eles não só comeram, eles o quê? O milagre está aí, eles não só comeram, eles o quê? Saciaram. Essa palavra aqui quer dizer, estou cheio até a tampa. Legal, né, irmão? Sabe o que quer dizer essa palavra aqui? Estava gostoso pra caramba. Estava bom.
E ele se fala, nossa, estava muito gostoso. Quem está entendendo? Quem comeu uma comida boa nesse final de semana? E falou, nossa, coisa boa, top de linha. Sim ou não, irmão? Comeu ou não, irmão? Ah, levanta a mão, não seja ingrato não, levanta a mão, deixa eu te ver. A ver, comeu igual um boi, Taiá, nem estava tão bom. Pode ser ingrato não, irmão, levanta a mão e fala aleluia, comi. Teve condição, comeu, foi lá, pagou, deu tudo certinho, não foi, irmão? Não saiu correndo do lugar, né? Deu tudo certo. Amém, irmão? É verdade, Deus proveu na sua vida, você foi lá. Irmãos, eles se saciaram. Eles ficaram assim, hoje Deus fez maravilha no meio de nós. Ah, irmãos. Fala assim, essa é uma da chave. Então eles não só comeram, eles, falam comigo, se saciaram. Sim ou não, irmãos? Esse aqui, na verdade, é um dos maiores resultados, fala comigo assim, de transbordo, de quem compartilha algo para o Senhor. Entenda isso, irmão, tudo aqui fala que sai da minha mão e vai para a mão do Senhor, não fica do mesmo jeito. O que você tem para colocar nas mãos do Senhor nessa noite? Mas é compartilhar de verdade, para que possa haver, fala comigo, multiplicação. Irmãos, eu creio, quem crê nisso, no nome de Jesus? Eu não tenho uma frase aqui, ó, Deus tem algo melhor para você nessa noite. Deus tem algo melhor para você nessa noite. Deus tem algo melhor para mim e para você nessa noite. Irmãos, era um lugar de deserto, sim ou não? E foi nesse lugar que Deus fez o quê? Fala comigo, milagre. Então fala, é o ambiente mais propício. Fala de milagre. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? No versículos 4 e 5, fala assim, duas perguntas. Porque não existe milagre fala comigo, sem fazer pergunta. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho feito algumas perguntas para o Senhor. Quem tem feito algumas perguntas para Deus nesses dias, irmãos? E tem hora que a gente, além de fazer pergunta, a gente questiona a Deus. Quem já questionou esse mês aí? Que dia é hoje? 10 de setembro. Uau, fala uau. Irmão, 10, fala 10 de setembro. Pastor, o que você está querendo ensinar com isso? Sabe o que eu estou querendo ensinar? Até quando você não quer dar, Deus tem um propósito de multiplicar. Vamos de novo? Até quando eu não quero entregar, Deus tem um propósito de multiplicar. Eu vou te levar, eu vou casar hoje, o novo com o velho, vou te levar aonde? Aqui, os discípulos duvidou, fez uma pergunta, Jesus perguntou o que tinha, eles respondeu. Agora nesse texto, a pessoa não estava com essa mentalidade, a mentalidade era outra. Talvez a mentalidade dessa pessoa pareça mais com a nossa do que essa primeira aqui. Eu me identifiquei bem mais com essa primeira aqui do que com a outra. Abre aí, por favor, no livro aí de 1 Reis 17, Ed. Olha o que Deus vai te ensinar nessa noite. Olha o tanto que essa pessoa tá, na verdade. 1 Reis 17, versículo 8. No versículo 12 você entende o que ela não queria dar. Olha que coisa forte. Agora eu te explico a história, mas olha que coisa forte. Versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente o quê? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na onde? E vês aqui o quê? Apanhar alguns cavalos, quer dizer lenha. Vou prepará-los para mim, para quem? Para quê? Será que ela queria compartilhar? Até quando você não quer compartilhar, Deus tem um propósito de multiplicar. Isso é forte, né, irmão? A intenção dela era catar um pouquinho de lenha, fazer aquele pão, comer e depois o quê? Fala, morrer. Fala, estava sem esperança total. Talvez não está assim, tem um pouquinho de farinha, dá para fazer um bolinho, dá para, na verdade, organizar e depois não tem mais nenhuma perspectiva. Talvez nós venhamos no culto assim, né? Tá com esse bolinho, faz esse bolinho aqui e tudo. Comeu aqui, segunda-feira já não tem perspectiva de mais nada. Pastor, ora para mim. Pastor, não sei o que, o Satanás levantou. Pastor, o inferno, não sei o que. Irmãos, até quando você não quer dar, Deus tem um propósito de multiplicar. Você consegue entender o versículo 8? Abre aí, para eu poder entender como que funciona, como tanto que é poderoso isso aqui. Então vem a palavra do Senhor. Quem está falando agora? Fala o Deus, fala o Eterno. Ele é quem vai falar, dizendo: levanta-te e vai para onde? Sarepta, que é de Sidom. E o que? Habite ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher, o que? Que tinha o que? Mas profeta, que é o
Elias, ele é o profeta. Por que, pastor? A gente acha que quem revela é o quê? Entenda isso, Coríntios vai ter dons, fala dons espirituais. Fala Efésios, tem dons, fala ministeriais. Pastor, qual que é a diferença de um dom ministerial de um dom, fala comigo, espiritual? Fala espiritual, irmão, pra você poder entender. Pra você não ser enganado. Fala assim, eu não posso ser enganado. Eu acho que poucas pessoas da igreja sabem isso aqui. Você pode perguntar para muitos pastores que eles não vão saber o que eu vou te ensinar. Então fala, Coríntios vai falar de dons espirituais. Efésios vai falar de dons, fala ministeriais. Você sabia que pastor não é título? É ministério, fala ministério. Ministério do trabalho, ministério da agricultura, entendeu? Ministério da infraestrutura. Pastor é fala ministério. 5 ministérios. Mestre, pastor, evangelista, profeta e apostólico. 5 ministérios, fala dons ministeriais. E esse Elias, ele estava aqui dentro. Passou qual que é a diferença do cara que revela e do profeta que está liberando uma palavra, como esse homem liberou? Porque ele falou assim, não vai chover e não. Entenda isso, a pessoa que tem um dom da revelação, ele precisa falar assim, põe a mão na sua cabeça, crente gosta de ouvir isso. Servo, eis que te digo, assim diz o Senhor. Quem tem o dom espiritual, ele precisa que Deus fale para ele falar. Quem é profeta, ele fala assim, segundo a minha palavra, não vai chover e Deus assina. Eu acho que você não conhece nenhum profeta. Você só conhece quem tem dom espiritual. Porque o profeta falou assim, segundo a minha palavra, não vai chover e pronto, acabou. Só vai chover quando eu orar e quando eu liberar a palavra. Demorou 3 anos e, na verdade, 6 meses para chover depois que ele liberou essa palavra. Quanto tempo? Ele falou assim, segundo a minha palavra, Acabe, não vai chover e pronto. E Deus foi lá e fez o quê? O céu, o quê? Parar. Seca. Dá para você entender, isso aqui é tempo de que fala crise. E é dentro desse tempo que essa mulher entra. Aí Deus separa uma viúva para sustentar quem? Fala o Elias. Porque entenda, todo profeta, quando ele libera a palavra, ele está sujeito a passar por aquilo que ele falou. Por isso que é perigoso falar, a gente é refém daquilo que fala. Por isso que a gente tem 2 ouvidos, assim como o Giovanni disse na quarta-feira, e uma. É melhor a gente falar menos, quem entendeu? E ouvir mais, irmãos. O profeta falou, não vai chover, só que ele achou que ele ia ficar lá no queride, fala queride. Só sendo servido com um garçomzinho que Deus arrumou para ele, fala, Deus arrumou um garçom para ele. Era um couve que vinha, trazia carne, trazia pão de manhã, à noite. Ele falou assim, agora eu estou no spa, estou de férias. Olha o profeta de férias. Quem está entendendo o mistério, irmão? Ele achou agora, eu já liberei a palavra, agora eu estou tranquilo. Tem esse ribeiro aqui, está correndo, eu tomo meu banhozinho, eu bebo água. Quem está pegando a visão, irmãos? E aí o que acontece? Ele achou que ele ia ficar lá tranquilo. Irmão, quando ele falou, ele ficou sujeito naquilo que ele falou. Por isso que é muito perigoso você falar, eu nunca vou passar por isso. Você se torna um profeta na hora. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou passar. Por que fulano não faz isso? Sim ou não? Quantas vezes você liberou essas palavras? Se fosse filho meu, dá uma ataca, aí nasce o seu, a boca abertona. As avós, se vira, nasce a primeira a balangar. O menino. Palavra massa, né? Vou cuidar não, se vira. Foi você que pariu, quem pariu, Mateus que balança. Quando é fé, tá a avó carregando o menino. Você vira profeta na hora. Quando você fica falando essas coisas. Porque cumpre rápido demais. Cumpre em passo de milagre. Uau! É forte, fala para o seu irmão, o culto mais estranho é esse. Misericórdia, irmão. Você viu a diferença de uma pessoa que tem um dom da revelação e de um profeta? O profeta fala, não vai, e Deus assina e não deixa a palavra dele cair no chão. O dom espiritual, ele precisa falar, eis que te... Deus precisa falar para ele falar. Se Deus não falar, ele não tem nada para falar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Por isso que eu duvido desse povo fica revelando o dia inteiro. Deus não fala desse tanto. Não fala. Tem gente que me liga, e o que você viu? Eu falo, não vi nada. Nada. Eu estou no jeito que eu não estou vendo nada. Você não viu nada? Não vi nada, irmão. Nada, irmão. Eu não vi nada. Se eu ver, você pode ter certeza que eu vou falar. Mas por enquanto eu não vi nada. Está entendendo? Depois eu ligo a televisão e vou ver Netflix. Porque eu não vi nada. Então aquilo que eu não vi, eu não estou responsabilizado. Mas se Deus me mostrar, você pode ter certeza que eu vou falar.
Aí você pode ter certeza, se Deus me mostrar, na hora eu vou falar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Quem está pegando? Então vamos lá, estou correndo já. Esse tempo aqui, misericórdia. O pastor Jô está me regulando já. Brincando, irmão. Nós estamos no versículo 4, irmão, nem sei mais. Então ele se levantou e que? Fala, foi. Para onde? Fala, para onde Deus mandou. Você viu que está conectado? Só acontece se Deus o quê? Se nós obedecer aquilo que Deus está o quê? Irmão, o mistério é só esse. Nos dois casos, ou senta, eu te entrego o pão. Fica em pé, fica sem pão. Tem crente que está assim, em pé e sem pão. Tem crente que senta, recebe o pão. Quem está pegando a visão? O pão é a palavra, é a provisão, entenda isso. O pão é a porta, é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluia, irmãos. Ele é essa porta aberta para mim, para você, passar por Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele obedeceu, fala e foi. Aí entra agora, então ele se levantou e foi. Versículo 10, 11, indo ela, o quê? A trazer lenha. Chamou e lhe disse, traz um pouco de quê? Entenda isso. No versículo 10, farei lá a viúva que Deus falou. No versículo 11, ele pede. Sim ou não? Ele pede o que primeiro? Fala água. Água ela negou? Ela quis compartilhar a água? Sim ou não? O milagre estava na água. Então entenda, aquilo que você não quer entregar é aquilo onde Deus quer fazer a multiplicação na sua vida. A água ela não negou, ela estava disposta a dar água. O que estava faltando naquele dia? E por que ela não negou? Já provou a pensar nisso? Eu pensei nisso uma semana inteira. Por que essa mulher falou, não, você falou para não chover, fica com sede agora? Sim ou não, irmão? Ela sabia que era Elias, o homem era conhecido, irmão, era famoso. Se estivesse nas redes sociais, tinha mais de 8 milhões só no Instagram. Está entendendo o mistério, irmão? No YouTube você nem pirava quando esse cara era famoso, se estivesse vivo, na nossa geração. Quem está entendendo, irmãos? Pensou um cara que está com o poder da chuva na boca? Fala, não vai chover e pronto. Quem está entendendo, irmãos? Aqui ela falou, a água, ela foi direto para buscar. Aí ele falou, para aí, traz também. Aí Deus tem o poder de pedir aquilo que você não quer dar. E aquilo que você não quer dar é aquilo que Ele quer multiplicar. Vamos de novo? Aquilo que você não quer dar é aquilo que Ele quer. É aquilo que você não quer compartilhar, criatura. É aquilo que Ele quer multiplicar. Pastor, eu não quero dar o coração não quero dar esse pedido de perdão, não quero dar esse pedido de, na verdade, liberar essa mágoa, esse rancor. É aí onde Deus quer liberar. Pastor, eu não quero abrir mão do mundo. É aí onde Deus quer fazer. Pastor, eu gosto de beber. Pois é aí que você pode fazer. Pastor, pode vir na refrigério e beber? Pode, irmão, lógico que pode. Você não pode vir na refrigério, beber e vir para o altar. Mas você pode vir aqui beber normal, você pode vir beber todo dia. Se quiser beber todo dia, você pode. Pastor, pode vir na refrigério e fumar? Pode, irmão, pode fumar até maconha. É crime, mas pode, você que sabe. Se pegar, dá B.O. Pastor, eu posso fumar maconha, fumar cigarro, beber e vir para o altar? Aí não pode, irmãos. Você tem que entender que você não tem tudo que você quer. Está entendendo isso aí, irmãos? Só que você está num ambiente também de transformação. Esse ambiente vai te vencer uma hora. Uma hora você vai parar de beber, uma hora você vai parar de fumar, uma hora você vai parar com essas coisas. Porque esse ambiente vai te vencer, irmãos. Aleluia! Esse ambiente é um ambiente de transformação. Por quê, irmãos? Tá aqui não é brincadeira não, irmãos. O povo acha que a gente tá aqui é meio coisa de andar na montanha russa. Não é não, irmão, o trem é sério. Tá no altar não é coisa de brincadeira não, irmão. O altar mata a gente. Fala pro seu irmão, o altar mata a gente. Mata você espiritualmente, mata fisicamente. Irmão, o altar tem matado gente, vocês não têm noção. O altar mata a gente, irmão. Ah, não é altar, não é só um palanque. Você veja como você quiser. Fica brincando, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Sim ou não? Você sabia que você subir num altar do candomblé ou qualquer outra religião, fala religião, irmão, para não dar bloqueio aqui. Fala assim, tem princípios. Sim ou não, irmão? Você não pode sentar onde você quer. Tem um cara lá que chama cambone, ele tem que pôr as velas tudo certinho, ele tem que quebrar as velas certinho. Está entendendo, irmão? Tem princípios. Para a entidade vir, tem que tocar a música certa. Vem a pomba gira, olha, está tudo organizado. Depois vem uma entidade maior que samba. Então um Oxós, um Exu, entendeu? Boiadeiro, não importa qual a identidade que vai descer.
Mas primeiro a pombagira manifesta, ela vem, olha o ambiente, está tudo certo. Ela vê que as velas estão tudo no lugar certo. Isso aqui é o ritual deles, irmão. Não estou falando que, não estou criticando não, só estou falando que é o ritual deles, que é uma organização. Tem, fala assim, princípio. A gente chega aqui e não quer seguir princípio nenhum, quer receber. Está entendendo o mistério, irmãos? Quer chegar aqui e ficar só com cara de brisa e vou receber. Não, irmão, lá tem princípio. Tem momento de você entrar lá, ficar com o braço cruzado, ele já fala, descruza o braço. Não pode ficar com o braço cruzado. Lá não pode. Você chegou no centro, ficou com o braço cruzado, ele fala, descruza o braço. Está atrapalhando. Irmão, você tem que descruzar o braço, posição de... tá vendo? O irmão tá falando aí, João, tá vendo? Pôr você pra fora, né? Lá o negócio é sério. Se eu pôr alguém que tá com o braço cruzado aqui pra fora, a família inteira briga comigo, vai embora, nunca mais volta. Lá não, vendo? Vamos lá, foi posto para fora, testemunho verídico, verdadeiro, fato verídico. Tá entendendo, irmão? Igual o fato venérico, né? Igual o cara lá da Praça Nossa, não é verdade? Não é? Tá entendendo, irmão? Você tá seguindo o quê? Fala, princípio. Aí a gente chega aqui na Refrigério, quer seguir princípio nenhum e acha que tá tudo certo. Não, irmão, tem princípio. Para estar no altar, fala comigo, tem que pagar um preço maior. Não pode estar no altar bebendo, não pode estar no altar fumando, não pode estar no altar prostituindo, não pode estar no altar invejando, não pode estar no altar mentindo. Está entendendo, irmãos? Quem está pegando a visão? Isso está nos explicando que Deus está nos ensinando nessa noite. Que a água, ela quis dar na hora. Mas o pão e aquilo que você não quer entregar é onde Deus quer fazer um milagre na sua vida de multiplicação. Quem está comigo, irmão? Porém ela disse, viva o Senhor teu Deus. Fala, é o seu Deus, não o meu. Fala para o seu irmão, é o seu Deus, não o meu. Que nenhum bolo fala, tenho. Senão somente o quê? Um punhado de farinha, numa panela. Ainda deu um endereço, vou botar na panela, só um pouquinho. E um pouco de azeite, fala também, numa buchicha, só um pouquinho também, senhor não? Vês aqui o quê? Apanhei 2 cavacos aí de graveto, na verdade, pouquinha lenha. Fala, pouca comida? Fala, pouca lenha. Sim ou não? Você acende o fogão de lenha, só que esse tantinho de lenha aqui? Não, né? Fogão de lenha que é muita, fala lenha. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala comigo assim, não existe culto sem lenha. Porque o fogo só vai pegar onde tem lenha. Tem uns crentes que é lenha molhada, mas mesmo assim pega. Quem já acendeu lenha molhada? É difícil, não é, irmão? Pois é, para você saber o que os pregadores passam, tem hora. Lenha molhada, mas vai pegar fogo. Porque fala para você, irmão, fica tranquilo. Vai pegar fogo, irmão. Mas fala comigo, é mais difícil. É difícil, irmão. Tem hora que você fala, Senhor, tem misericórdia, ajuda nós. Prepara o whey para mim e para quem? E depois nós vamos comer e vamos o quê? É essa mentalidade que a gente precisa tirar. Fala, é essa aqui que eu tenho que arrancar. Que não vai dar certo, que não tem jeito, que eu não consigo, que eu não dou conta, que esse negócio eu não dou conta de abrir mão, que se eu não vou conseguir fazer, disso eu não consigo largar. Irmãos, esse pensamento não é de Deus para sua vida. Você consegue fazer qualquer coisa em Deus. Uau. Passou a parar de fumar, consegue. Parar de beber, consegue. Parar de mentir, consegue. Parar de ser invejoso, consegue, irmão. Parar de ser teimoso, consegue. Parar de ser incisivo, consegue, irmão. Você consegue qualquer coisa com Deus. Aleluia. Mas versículo 13. Vou parar, já estou terminando. Versículo 13. Elias lhe disse, não temas. Vai e faz conforme o quê? Porém faz primeiro para mim um bolo. Que tamanho? Fala, Deus é sensato. Pediu que tamanho? Não era de aniversário não, viu, irmão? Fala, é pequeno. Um cupcake, né? Quem pegou aí? Cupcake, pequenininho, irmão. Um bolinho pequeno. Fala um bolinho pequeno. Para mim, primeiro. O milagre vai começar pequeno, depois ele vai ficar enorme. Não sei se você está pegando. Não sei se você está entendendo. Está começando, irmão. Você não tá, talvez você está desanimado. Mas está começando, irmão. Fala assim, pequeno. Primeiro para mim, pequeno. O profeta que representava Deus. O que ele quis dizer? Faz pequeno. E traz-o aqui. Depois farás para quem? Fala para o seu irmão, tudo que você coloca, Deus em primeiro lugar, vai haver crescimento. Fala, vai haver multiplicação. Sabe o que ele estava falando? Confia em mim, não temas. Pode fazer primeiro para mim. Isso aqui é irmão, isso aqui é algo tão simples de entender, mas é tão complicado de fazer, porque a Bíblia está falando bem claro. Se eu colocar o reino dos céus em primeiro,
Você buscar primeiro o reino. E o quê? O que é outra coisa, irmãos? Depois que eu busco o reino, é tudo, não faz sentido, é só outras coisas. Quem está entendendo? Ah, passou uma casa boa, pois é, essas coisas. Um carro bom, essas coisas. Primeiro buscar o reino dos, e as outras coisas serão o quê? Eu creio nisso, quem crê nisso? Ele estava falando assim, confia em mim. Quem está entendendo isso, irmãos? Olha que coisa foi, ele está falando bem claro, confia em quem? Em mim. Uau, irmãos. Aí vem o 14, porque assim diz o Senhor, Deus de quem? A farinha da panela. Qual panela? Aquela falou. O que você quer dizer com isso, pastor? Você precisa saber dar um endereço onde Deus vai fazer o milagre. Vamos de novo, isso aqui é um milagre inteligente. O profeta falou segundo aquilo que ela falou, a farinha da panela. Qual panela? Aquela tinha. Sabe por quê? Porque ele podia falar e acontecer em todas as panelas daquela cidade. Ele era um profeta, se ele fala toda panela dessa cidade que vai haver farinha, pronto, acabou. Mas ele foi claro, falou, dessa panela que você falou, para mim, vai haver farinha. Dessa botija que você falou para mim, vai haver azeite. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente entra aqui e não tem endereço de milagre. Fala pro seu irmão, culto estranho é esse, meu Deus. Entra aqui e Deus fala, é aonde? Fala, não sei. Faz igual o homem na beira do poço, 38 anos esperando, falou assim, você quer ser curado? Não, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu contar uma história triste pro senhor. Então vê que eu vou pular, vem outro na minha frente, entenda, você precisa saber aonde é para acontecer o milagre. É no corpo, é na alma, é no espírito, é no que? É nas finanças, é no casamento, é na família. Aonde é? Aonde está a sua panela? Onde está a sua botija nessa noite? O profeta deu o endereço e falou, certo, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva, sobre quê? Sobre a terra. Uau, quem pode dizer uau? Eu creio, crê nisso, irmão. Fala assim, a palavra foi liberada. Fala assim comigo, a palavra foi liberada de multiplicação sobre a vida dela. Foi liberada ou não foi? Deus falou ou não falou? Aconteceu? Até agora? Fala não. Por quê? Porque ela não foi fazer o que ela tinha que fazer. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós temos uma palavra liberada, mas nós não fazemos o que nós temos que fazer. Agora ela vai fazer o que ela precisa fazer. Ela já tinha a palavra. Isso é poderoso. Eu já tenho a palavra. Amanhã eu vou fazer o que eu preciso fazer. Não sei quanto a você, mas amanhã eu vou levantar igual um leão. As irmãs levantam igual uma leoa parida. Braba, violenta. Já cata aquelas roupas, tem para lavar, manda tudo dentro daquela máquina. Toca o terror, irmão. Toca o terror, vai lavando, vai organizando a casa. Entendeu? Até meio-dia já está com o almoço pronto. Braba para ler a Bíblia. Renga. Vai profetizar dentro daquela casa. Fala, Deus, vai expulsando esses demônios. Sai Satanás. Vai nas vasilhas, vasilha. Um pouquinho de arroz, não sei. Vai nos boletos, põe tudo dentro de uma panela. Abraça e profetiza. Fala, Deus, está aqui a panela que o Senhor tem que fazer o milagre. É aqui dentro. Os boletos estão tudo aqui. Ah, não sei se você tem coragem, irmão. Amanhã eu vou pegar meus boletos tudinho e vou pôr dentro de uma panela. O que é isso, pastor? É feio, irmão. Crente não é excesso. Se for crente, está com defeito de fabricação. Pegar a panela, põe os boletos tudinho, abraça, fala assim, Jeová, girei, Rafa, é o Senhor agora. Faz um milagre aqui, ó, dentro dessa panela. O endereço está aqui, essa panela. Ai, irmão, não sei se você tem coragem. Eu tenho coragem, irmão. Olha o versículo 15, o que é que diz? O que está dizendo? E ela o quê? Fez conforme a palavra de quem? Então entenda, ela fez conforme a palavra de quem? De Elias. O que você quer dizer com isso, pastor? Você vem num culto começo, você tem que ter uma direção, você tem que ter uma palavra que te direciona a fazer aquilo que você precisa fazer. Então agora aqui vai começar a nascer o que o profeta falou. E assim comeu ela e ele. E a sua casa, o quê? Muitos o quê? Então entenda, quando ele falou, ele liberou. Quando ela foi caminhando, sim ou não? A farinha lá na panela começou o quê? O azeite começou o quê? A multiplicar. Mas quando ela o quê? Está aí bem claro, foi. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Sim ou não? Conforme o quê? Fala comigo, só vai haver compartilhamento. Fala comigo, só vai haver compartilhamento.
Só vai haver multiplicação. Estou com 2 anotações. Ficou embolada. Sabe o que Deus está falando aqui? Compartilhe e eu multiplique na sua vida e na sua família. Demorei a entender. Compartilhe e eu multiplique na sua vida e na sua família. Versículo 16. Porque quando ela compartilhou e falei foi, o milagre aconteceu. Então ela tinha a palavra, mas tinha que ir, sim ou não? Só ter a palavra e não ir não é resultado. Não tem resultado de milagre. Eu preciso ter a palavra e fazer o que a palavra está me dizendo que eu preciso fazer. Aqui está o mistério. Versículo 17, perdão. 16. Para a gente poder encerrar. Da panela a farinha não. E da botija o azeite também não. Conforme a palavra que... Isso aqui mexeu comigo de um tanto. Conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério. Nós lemos que ministério quer dizer o quê? Trabalho. Lembra disso? Ministério da agricultura, ministério do quê? Da educação, fala trabalho. Aí eu pus aqui, ministério fala. E eu anotei bem claro aqui o que o seu ministério tem falado nesses dias. Porque todos nós hoje temos uma palavra para liberar. Quem crê nisso, irmãos? Porque só vai haver, eu creio nisso, irmãos, só vai haver crescimento se haver compartilhamento. Quem crê nisso, irmão? Quem quer viver o milagre da multiplicação? Sim ou não? O que eu preciso fazer? Fala, seguir princípios. Porque multiplicação só vai haver se eu e você seguir princípios. Se não tiver princípios, se a gente não obedecer, não vai haver, fala comigo, multiplicação. Jesus continua perguntando, quantos pães tens? O que você tem na sua mão? Você está disposto a sentar ou não nessa noite? Ou você quer ir embora com fome e desfalecer no meio do caminho? O que é nosso? Qual que é? Irmãos, é o novo com o velho. Não tem como a gente nem... Não cabe espaço nem para mais interpretação. No versículo do velho, Deus está falando bem claro. Aquilo que eu não quero entregar, aonde Deus quer multiplicar. É aquilo que eu quero reter, aonde Deus quer. Por quê? Porque aquilo que eu estou prendendo é aquilo que Ele quer provar a minha fé. E, na verdade, provar a minha fé e aprovar a minha fé naquilo que eu entregar. Aleluia, irmão. Então você que tem algo para multiplicar, para compartilhar, fique de pé no nome de Jesus. Se você aplicar alguns princípios dessa palavra, a sua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. Eu segunda-feira vou levantar, já aplicando algumas coisas dessa palavra. E eu quero viver milagres da parte do Senhor nesses dias. Quem crê nisso, irmãos? Deus estava nos ensinando que o profeta, representando Deus naqueles dias, a voz dele era a voz de Deus naqueles dias. Ele sabia que era a panela dela que ele precisava multiplicar. Pergunta para o seu irmão, será que Deus sabe que você tem uma panela para haver multiplicação? Será que Deus sabe que tem uma botija aí que está com um pouquinho de azeite para correr multiplicação nela? Isso é poderoso, não é, irmãos? A gente vem tanto na igreja, a gente vem tanto, na verdade, buscar, mas a gente não tem um endereço de milagre nas nossas vidas. Será que Deus sabe onde está essa panela nas suas emoções, que Deus precisa fazer um milagre de multiplicação nela? Será que Deus sabe, irmãos, nessa panela aí, irmãos, a sua vida conjugal aí, sua vida de casamento, familiar, tem uma panela aí que está com um pouquinho de farinha, que precisa de endereço de milagre? Deus vai fazer uma obra na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Será que você tem uma panela aí financeira, onde a farinha está pouquinha, e talvez você está desesperado, e Deus está falando, qual é a panela? E você não está sabendo falar para o Senhor, nessa noite, você precisa falar qual que é a panela que precisa haver multiplicação. Porque ela falou assim, como vive o Senhor, seu Deus, que eu só tenho um pouquinho de farinha lá naquela panela que está lá em casa. E Ele falou, segundo a minha palavra, eu vou multiplicar lá naquela panela da sua casa. Ah, irmãos, eu creio nisso. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho endereço de milagre nessa noite. Eu tenho alguns endereços de milagres nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer milagres, irmão. Depois eu vou vir, vou contar, porque eu creio que Deus está operando nessa noite um sinal da parte dEle.
Esse lugar é um ambiente de transformação nessa noite, irmãos. Deus está nos libertando de cativeiros espirituais. Primeiro na nossa mente, escassez na mente, irmãos. Presa em coisas que Deus quer multiplicar. Talvez, na verdade, eu nem falei sobre dinheiro. Se eu falar sobre dinheiro, talvez você nem suporta. Eu nem falei sobre dinheiro, irmão. Nem falei naquilo que você está apegado lá. Aqui que você está preso. A Bíblia fala que onde tiver o seu tesouro está o quê? Aonde você está apegado, irmãos, é onde Deus quer fazer algo na sua vida. Eu nem falei sobre dinheiro, nem pedi oferta. Fique tranquilo, irmãos. Eu só quis te ensinar, irmãos, o princípio. Que só vai vir a multiplicação se você entender que você precisa compartilhar alguma coisa. E que você tem uma panela vazia lá, que você tem que dar o endereço dela. Porque Deus, Ele tem o poder, irmão, de liberar algo sobre a sua casa nessa noite. Mas talvez essa panela é as finanças da sua vida. Você está apegado em coisa. Eu ensinei domingo passado que Deus só vai deitar água onde tiver semente. A gente quer colher nessas áreas, mas infelizmente Ele pediu água, ela foi rápida para pegar água, mas Ele falou assim: para um pouco, volta, eu quero um pedaço de pão, faz lá para mim. Ela falou assim: eu não vou dar não, eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. Essa era a mentalidade dela. Mas quando o profeta entrou na vida dela, a mentalidade dela mudou, irmãos. Dá para você entender que em toda a casa tinha fome, na dela tinha fartura. Por quê? Porque ela tinha uma palavra de Deus. Vocês ficam aí vendo internet, ficam vendo jornal, ficam desesperados. Você tem que ter uma palavra de Deus. Havia uma crise naquele lugar, irmão, no país. Irmão, os céus parou de chover 3 anos e meio, irmão. 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio. Dá para você entender que em toda a casa tinha desespero. Na dela, ela pegava a farinha, olhava. Uau, tá lá de novo. Ela derramava o azeite, olhava. Uau, tá lá o azeite de novo. Em toda a casa tinha escassez, mas na dela tinha provisão. Porque ela tinha uma palavra de Deus, que ela acreditou e obedeceu. É só disso que nós precisamos, irmãos. Crer e obedecer. Pastor, qual que é o mistério? Crer, ter fé e obedecer aquilo que você está crendo. Hoje é ceia, irmãos. Hoje é memorial do Senhor. Deus falou: faça isso até que eu venha. Toda vez nascer eu gosto de falar só sobre Jesus, mas hoje Deus me trouxe a direção dessa palavra. Ela nasceu no meu espírito, essa palavra. E Deus falou: ensina o meu povo que tem que compartilhar para ver, fala comigo, multiplicação. E que tem panelas que eu preciso dar o endereço, porque o profeta, ele é direcional. Ele vai falar na direção certa, na minha e na sua vida nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho panela para que Deus possa entrar com provisão. Jesus continua perguntando: quantos pães vocês têm? Eu vou fazer a partir daquilo que vocês têm. Eu vou fazer a partir daquilo que vocês entregar. O que você tem para entregar nessa noite? O que nós temos para entregar nessa noite, irmãos? A gente fala: vamos orar, irmão. O irmão fala: não quero orar não, vim do feriado, estou tão cansado. Muitos nem conseguiram chegar aqui porque estava cansado demais. Quantos pães tem? Vocês falou 7. Então senta todo mundo, fica no lugar da dependência. Esse é o momento de sentar na oração, é sentar na confiança, é sentar e entregar. Eu já estou encerrando, mas eu quero que você nessa semana, você medite nisso. Seu ano vai fechar a partir dessa palavra. O que você tem para compartilhar para haver multiplicação? O que eu posso entregar para que haja multiplicação? O que eu preciso entregar para que eu possa ver multiplicando nesse ambiente, irmãos? Você sabia quando você semeia no reino cresce? Eu não estou pedindo dinheiro, eu só estou te dando instrução naquilo que você precisa entender, aquilo que você precisa reconhecer. Só isso, irmãos. Você poder entender que Deus quer fazer a partir daquilo que você entrega e não daquilo que você retém. Deus quer multiplicar a partir daquilo que você entrega e não daquilo que você retém. Deus falou comigo: para de reter algumas coisas, porque eu só posso fazer em algo que jorra. Eu não trabalho em represa, eu trabalho em rio. Represa é água parada você já sabe o que dá.
cheira mal, apodrece, dá dengue, chikungunya, dá tudo. Rio flui. Deus falou comigo, Wesley, deixa fluir como um rio. Eu vou fazer a partir daquilo que flui, daquilo que está fluindo e não daquilo que está parado. Quem está entendendo aqui está pegando a visão, irmão? Se eles retêm os 7 pães, não havia multiplicação. Se ela retém um pouco de azeite e a farinha, não havia multiplicação. Ele ficou na casa dessa mulher mais de quase 3 anos, segundo alguns estudos, alguns mais de 3 anos. Você já pode pensar o quanto de farinha, o quanto de óleo foi multiplicado nesse tempo? Dá para você entender isso? Que quando ele sai do Queride e vai para Sarepta, quem está entendendo? Um era lugar de molde, outro era lugar de fundição. O forno estava na casa da viúva. Quem está entendendo? O Queride Deus estava moldando ele. E lá em Sarepta quer dizer lugar de fundição, lugar onde forno, onde as coisas ficam prontas. Quem está entendendo esse mistério? Você começou no Querite nessa noite. Deus começou a te moldar, lugar de moldar. Você está terminando em Sarepta, lugar de fundição, onde estava o forno, aonde a farinha multiplica, faz o pão lá se come. Quem está entendendo, irmãos? Você só pode passar desses níveis se você entender o que Deus está falando com você nessa noite. O que Deus está falando comigo nessa noite. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Eu preciso entender o que Deus está falando nessa noite, irmãos. Gostaria que você fechasse só os seus olhos, colocasse a mão no seu coração aí. Eu vou orar por você. Porque aquilo que você precisa já está nas suas mãos. Aquilo que você precisa, Deus já fez. Aquilo que você precisa, Deus já entregou. Essa palavra, ela trouxe entendimento. Que aquilo que você está retendo é aquilo que Deus quer multiplicar. Aquilo que você não quer entregar é aquilo que Deus quer multiplicar na sua vida. Os pães que você está, na verdade, nas mãos é aquilo que Deus quer fazer. Quantos pães tem? Ele falou 7, então me entrega. Ele agradece, devolve. Entenda isso, ele pega e devolve. Mas ele não devolve do mesmo jeito. Ele devolve aquilo que vai multiplicar. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus não quer, Deus só quer pegar para abençoar e multiplicar. Deus nesses dias está ensinando a refrigério nesses dias. Esse lugar é um lugar de transformação, é um ambiente de transformação. Deus está nos tirando de cadeias espirituais, de prisões espirituais na nossa mente. Se desprenda disso, deixa Deus fazer na sua vida. Saia desse lugar, saia dessa prisão espiritual, desse pensamento escasso, desse pensamento limitado, dessa visão limitada. Entenda isso, mude a sua estratégia, porque mudando a estratégia você vai mudar o resultado. Oh. Com seus olhos fechados, dá o endereço da sua panela para o Espírito Santo de Deus. Dá o endereço da sua panela para Jesus nessa noite. Fala: Jesus, essa panela está lá no meu quarto, está lá na minha cama com a minha esposa, está lá nessa minha casa com os meus filhos. Dá o endereço da panela para o profeta, porque ele falou daquela panela, aquela que está na sua casa, o azeite vai aumentar, vai multiplicar. Aquela panela que tem a farinha vai multiplicar nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que cadeias espirituais sejam quebradas nessa noite sobre a refrigério. Que cada casa da refrigério receba a unção dessa palavra, o poder dessa palavra que destrói todo pensamento escasso, pensamento limitado. Que o Senhor prospere o teu povo a ponto deles entender que o que o Senhor quer, na verdade, é aquilo que eles estão retendo, é o que o Senhor quer para multiplicar. Entenda isso, Ele não quer para ficar, Ele quer para multiplicar, igreja. Aquilo que eu não quero entregar é aquilo que Ele quer para haver multiplicação da presença do Senhor nessa noite. Então, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração nessa noite. Que toda obra do inimigo, que toda cadeia espiritual, que toda obra que Satanás tem tentado para te fazer, na verdade, escasso, sem romper, sem receber, em nome de Jesus eu dou uma ordem no mundo espiritual. Que você saia dessas cadeias espirituais, que a sua mente comece a pensar diferente, que a sua casa comece a, em nome de Jesus, receber dessa palavra profética. Vai haver multiplicação.
sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Entenda isso: quem não compartilha, não multiplica. Que Deus nessa noite possa te fazer entender isso. Nós precisamos nessa noite compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor, que toda força maligna, todo espírito diabólico, toda força de demônios que tem tentado nos prender em prisões espirituais, nessa noite eu ordeno, caia por terra em nome de Jesus. Seja liberto nessa noite, seja transformado nessa noite. Dá o endereço que Jesus precisa, de onde é a panela. Dá o endereço em nome de Jesus. Dá um endereço em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Não importa a crise que está lá fora, Deus está dando uma palavra para você aqui dentro nessa noite. Deus está dando uma palavra para a sua casa nessa noite. Deus está dando uma palavra para a sua família nessa noite. É muito sério que você está ouvindo nessa noite. Deus está te dando, na verdade, a direção nessa noite. Deus está te dando a direção certa para que o azeite se multiplique, para que a farinha se multiplique. Anai Darakat Noko Manai Deki Arabababarakat Noko. Liberta o teu povo, Pai. Deus nos liberta de prisões espirituais, ó Pai, que tem limitado, ó Deus. Ei, nos liberta, Espírito Santo, de prisões nas nossas mentes. Nos liberta, Deus, nessa noite. Joga por terra todas as cadeias espirituais e nos faça crescer, ó Deus. Levanta suas mãos para os céus nessa noite. Nessa noite nós celebramos a ceia do Senhor. Jesus é essa oferta que foi compartilhada comigo e com você. E Jesus é essa oferta que foi multiplicada por nós. Quando nós participamos do pão, a Bíblia fala bem claro que ele foi moído e transpassado, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então entenda isso: somente um pão que é cortado pode ser compartilhado, pode ser multiplicado. Esse pão foi cortado pedacinho por pedacinho, ele foi compartilhado. Esse sangue, que é o suco de uva, é a representação do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue me comprou e te comprou, nos resgatou, nos redimiu. E hoje nós somos redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Hoje nós temos redenção pelo poder do sangue de Jesus. Jesus foi uma oferta compartilhada e multiplicada por mim e por você. Ele se entregou, igreja, ele se despiu da sua glória e decidiu habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se submeteu a todo tipo de tentações, provações, por mim e por você.
Se hoje nós podemos levantar a nossa voz e bradar para todo o céu ouvir que Ele reina e que Ele é Rei dos Reis e que Ele é Senhor e Senhor e que só Ele é digno de desatar o selo e abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é, irmãos. Ele é aquele que João viu, seus pés como um latão reluzente, os seus olhos como, na verdade, como chama de fogo, seu cabelo branco como a lã, da sua boca saiu uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele foi uma oferta por mim e por você. Então quando você compartilhar dessa ceia, entenda isso, é até que Ele venha, irmãos. A Bíblia vai nos ensinar pela palavra que Ele está às portas, igreja. Não retém aquilo que Ele quer multiplicar na sua vida. Eu não sei o que é, mas você sabe, em o nome de Jesus, que aquilo que estava retido até agora vai ser liberado para haver multiplicação. Eu não quero reter nada que Deus queira multiplicar. Você consegue falar isso? Eu não quero reter nada que Deus queira multiplicar na minha vida. Uau! Você consegue falar o que o Senhor quer, Jesus? Eu perguntei para ele: o que o Senhor quer? Você quer meu dinheiro que tem no banco? Não posso dar a mulher nem as meninas, mas o resto pode levar. Mas a mulher e as meninas já é dele. E eu falei: Jesus, não tem misericórdia de mim. Eu perguntei: o que o Senhor quer? O Senhor quer o carro que está ali arrumando na oficina? Tem um carro. Tem um dinheiro no banco, não é muito não, mas está lá. O Senhor quer também? É pouco, mas está lá. O que o Senhor quer, Jesus? Multiplicar na minha vida. Eu quero ser igual a essa pessoa que deu 7 pães. Eu quero ser igual a essa mulher que mudou sua mentalidade. Ela não queria, a mentalidade era comer e morrer, mas ela mudou. Entenda isso, você está num ambiente de transformação. Não tem como você sair daqui do mesmo jeito. Será que segunda-feira é a mesma coisa? Porque tem gente que é crente até sexta, depois de sexta já não é crente mais, domingo volta a ser crente. Irmãos, a Refrigério está gerando gente maduro. E esse ministério, eu estou pregando para gente que vai para o céu de verdade. De uma coisa que eu não vou ser cobrado no trono, foi na verdade de engolir a mensagem. De uma coisa que eu não vou ser cobrado, irmão, de ficar pregando mentira. Não, irmãos, você pode ter certeza. Na Refrigério, o dia que eu começar a parar de pregar a Bíblia, você pode ir embora, vai embora, some daqui. O dia que você me ver parando de pregar a palavra, a mensagem, vai embora, some daqui porque eu desviei. Enquanto eu tiver vida. Esse dia eu estava na CPP em 1998, eu sei de onde eu saí. 99 para 98, 98 para 99 eu passei preso. 32 anos de cadeia, com 18, 19 anos de idade eu tinha. Eu sei de onde eu saí. Eu já fui ladrão. Eu já fui Zaqueu. Eu já fui todos os personagens da Bíblia que você achou ruim, eu já fui. O dia que eu parar de pregar a mensagem, você pode ir embora para sua casa. O pastor desviou. Mas enquanto eu estiver pregando a palavra, enquanto eu estiver pregando a mensagem, eu estou pregando para a gente em uma igreja forte. A Refrigério é gente forte. Pastor, qual que é a visão dessa igreja? A visão dessa igreja é ter fé e obedecer. O resto é só religião. Você precisa ter fé e obedecer aquilo que Deus está falando. Você precisa ter o endereço da panela. Você precisa não reter aquilo que Deus quer. Você precisa, na verdade, entregar aquilo que Deus está pedindo. Só isso, irmão. Ele não quer para ele quer para multiplicar. É simples, irmão. É simples, Ele quer para multiplicar e não para ficar. Perguntei para Deus: o que o Senhor quer? Porque aquilo que eu não quero dar é aquilo que Ele quer. Quem está entendendo o mistério? É aquilo que eu quero, a água na hora. A farinha falou: não vou dar não, eu vou comer, vou morrer. Essa mentalidade hoje está saindo da Refrigério. Eu estou insistindo nisso por quê? Porque Deus quer mudar algumas mentalidades aqui dentro. Mentalidade de gente escassa. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus quer fazer algo grande na sua vida. Você só precisa parar de reter e entregar aquilo que Deus quer fazer em qualquer área da sua vida nessa noite. Deus pode multiplicar. Irmãos,
como é bom falar isso. Deus pode multiplicar em qualquer área das nossas vidas. Aleluia. Pastor, é meu casamento. Entrega, irmão. Nosso tempo com Deus, eu não sei onde é, mas Deus quer fazer. Levante suas mãos ao céu, vou encerrar. Que o Espírito Santo de Deus te guie nessa semana, de maneira profética, no nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo de Deus, ela te conduza a esse lugar de entendimento dessa palavra nessa noite. Só vai haver multiplicação se haver compartilhamento. Que aquilo que você está retendo é aquilo que Deus quer. E que existe uma posição para receber, a da dependência. Tem que sentar no chão, se fazer como criança. Tem coisas que só vai mudar se eu depender dele. Irmãos, a palavra é muito clara, é muita chave. Eu não sei se... É muita chave, irmãos. É coisas aplicativas que, se eu aplicar, não tem como eu não viver um milagre. Semana passada para essa semana, Deus fez alguns milagres. Pessoas ligam e falam, Deus fez. Tem pessoas agendadas para contar testemunho fora do país, irmãos, que Deus fez grandes coisas. Daqui um dia nós vamos pôr essa pessoa no telão aí, você vai ouvir o milagre que Deus fez na vida dessa pessoa, algo muito poderoso. Nessa semana você está nessa fila de voltar domingo que vem e contar que você abriu mão, não reteve, soltou e Deus multiplicou. Uau! E assim eu te despeço para a sua casa, debaixo dessa palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Irmãos, vai haver multiplicação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua história. Vai haver multiplicação, em nome de Jesus. Oh! Fala comigo, eu creio. Aplauda o Deus que ama multiplicar. Aplauda bem forte o Deus que ama multiplicar. Ele é Deus da multiplicação. Uau! Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.